Oi pessoal, eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Você já sofreu algum tipo de agressão verbal? Infelizmente, quase todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Sofrer agressões verbais no casamento é ainda mais difícil, porque a pessoa que deveria te tratar melhor do que todos os outros se torna o seu agressor. Hoje nós vamos te falar sobre como reagir às agressões verbais de acordo com a Bíblia. Nós nos baseamos no texto da Deborah Gentry, no livro Mulheres Aconselhando Mulheres. Agressões verbais podem ser palavras de ódio, manipulação, acusações, difamações, xingamentos, palavras duras, gozações ou críticas. Podem ser piadas com a aparência da pessoa ou sobre a sua inteligência. São palavras destrutivas, faladas repetidamente para exercer poder sobre a outra pessoa. São abusos contra a pessoa ofendida e machucam, deixam feridas e podem destruir vidas. Sim, verdade. E a Bíblia condena as agressões verbais. Ela diz: evitem um linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então, se você está passando por isso, pode ser que você esteja se sentindo cansado, sem esperança, infeliz ou desesperado por ajuda. Pode ser muito difícil não se bater, mas a Bíblia oferece esperança e respostas que vão te ajudar a reagir a essas agressões. O mundo está corrompido pelo pecado e é o pecado que leva as pessoas a agredirem umas às outras. Esse nunca foi o plano de Deus. Não mesmo. Até Jesus sofreu agressões, ofensas e humilhações enquanto viveu aqui na terra. Sim. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Como Jesus passou por tudo isso, ele entende o nosso sofrimento. Por isso ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Que maravilha. Maravilhoso. Quando Jesus venceu a morte, Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos para viver a vida cristã verdadeira. Diante do sofrimento dele por nós, a nossa resposta só pode ser gratidão, alegria e amor, de forma que as nossas respostas às agressões também sejam sempre pensando em agradar ao Senhor. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem essa sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Exatamente. Então, se recebemos uma nova vida através do sacrifício de Jesus, não devemos mais viver de forma egoísta, e sim viver para Cristo. Mas como viver para Cristo diante de agressões verbais? Bom, em primeiro lugar, você deve orar. Não tenha vergonha de falar com Deus. Ele já sabe tudo o que está acontecendo com você. Sim. Ele sabe. Seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. É isso que está na Bíblia, gente. Isso. Mas mesmo sabendo de tudo, Ele quer que você entregue os seus problemas a Ele e aprenda a depender dEle. Quando você ora, Deus responde. Se não souber como orar, leia as orações que estão em Salmos. A Bíblia está cheia de orações feitas por pessoas que estiveram em situações terríveis, gente. Isso mesmo. Por exemplo, o Salmo 17 diz: clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos.
Protege-me como a menina de teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Nossa, Esse é o Salmo 17. lindo. Outra oração está lá no Salmo 5. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro. Que coisa, derramando o seu coração para Deus. Isso mesmo. Deus pode te livrar das agressões, se essa for a vontade dele. Mas pode ser que ele permita que a agressão continue. O apóstolo Paulo, por exemplo, pediu que Deus o livrasse de um grande sofrimento. Mas Deus permitiu que o sofrimento continuasse. Sim. Paulo entendeu que o sofrimento iria continuar para que ele fosse humilde e dependente de Deus. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo do que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos e privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Está em 2 Coríntios. Ore pedindo forças ao Senhor. Com a graça de Deus, você pode suportar a dor dos ataques verbais. Sim. Além disso, você pode compartilhar a sua situação. Não tenha vergonha por estar sendo atacado. Não, busque ajuda. É para isso que a igreja existe. A Bíblia diz para levarmos os fardos uns dos outros. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Isso está em Gálatas. A igreja pode ajudar tanto a você que sofre quanto aquele que agride, para que ele se arrependa. Busque encorajamento e busque conselho. Não sofra sozinho. Não, busque ajuda. A Bíblia ensina a reagir às agressões vencendo o mal com o bem. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Isso está em Romanos, gente. Mas como vencer o mal com o bem? Em primeiro lugar, ore por aquele que está te agredindo. Isso mesmo. Ore por ele. É isso que Jesus nos manda fazer. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Jesus ensinou isso lá em Mateus 5. Faça isso e o Senhor vai te dar paz mesmo em meio ao sofrimento. Além disso, escolha suas palavras com cuidado. Abençoem aqueles que os perseguem. É o que está em Romanos. Deus nos manda abençoar quem nos persegue. E por mais difícil que isso seja, Ele nos dá a capacidade de fazer isso, de abençoar com a ajuda do Espírito Santo. Da próxima vez que você sofrer um ataque verbal, responda abençoando a pessoa. Abençoe dizendo palavras amáveis. Na Bíblia, Salomão diz que a resposta gentil desvia o furor. Ele também diz que palavras suaves são árvore de vida. E diz que como é bom dizer a coisa certa na hora certa. E que todos se alegram quando dão a resposta apropriada. E que o coração do justo pensa bem antes de falar. Exatamente. Outra forma de vencer o mal com o bem é amando aquele que te agride e colocando os interesses dele acima dos seus. Jesus disse: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Isso está lá em Lucas, gente. Se você se fixar só em você e na sua dor, é quase impossível vencer o mal com o bem. Para fazer isso, você deve pensar sobre o outro como alguém que está em pecado e precisa de Deus. Ore por ele e tenha misericórdia. Pense,
Como posso fazer o bem a essa pessoa? Você pode ser um instrumento para levar essa pessoa para perto de Deus. Sim. Né? Outra forma de reagir biblicamente às agressões verbais é entender a manipulação e responder com sabedoria a ela. Uma forma de agressão verbal é manipular a pessoa para controlar, para influenciar, para confundir ou então para intimidar. O manipulador, ele vai falar de forma que você se sinta com culpa, com medo ou mesmo com vergonha. Então responda de tal forma a expor a manipulação do outro, mas sem agredir. Por exemplo, se o seu cônjuge quer comprar uma coisa muito cara que vocês não têm condições de pagar no momento, talvez ele diga a você que ele merece aquilo e que se você o amasse de verdade, você concordaria com aquela compra, mesmo estando acima das suas posses. A sua resposta deve ser mostrando que você não poder comprar determinada coisa não tem nada a ver com amor e que a responsabilidade com os gastos é fundamental para se manter dentro do orçamento, certo? Então é importante ter controle sobre as suas emoções para responder sem pecar. Peça a Deus para te ajudar a responder de forma firme, mas sem ceder à manipulação, mas de forma amorosa. Sempre de forma amorosa. Para responder às agressões verbais, você também precisa confiar em Deus. Lembre-se que a sua força vem do seu relacionamento com Deus e que Jesus te ama e entende a sua dor. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Não. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Está em Hebreus, gente. Olha que coisa linda. É verdade. Encontraremos graça. Nada acontece por acaso na nossa vida. Por mais que o sofrimento seja resultado do pecado do agressor e mesmo do seu, Deus continua no controle ao permitir o sofrimento para o nosso crescimento. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. É isso aí, todo sofrimento que nós enfrentamos tem um significado e um propósito no plano eterno de Deus, para o nosso bem futuro e para a glória dele. Amém. Veja o exemplo da vida de José. Ele foi vendido por seus irmãos, se tornou um escravo, ele foi acusado injustamente, foi preso e esquecido na prisão. Mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele reconheceu que tudo o que aconteceu com ele foi para o bem dele e de todo o seu povo. Ele disse para os seus irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Está em Gênesis. Não se deixe levar pelo desespero. Tenha em mente as promessas de Deus de amor, de cuidado, proteção, provisão e compaixão. Por último, você deve assumir a responsabilidade por suas reações. Você não pode mudar o outro, você não pode mudar o comportamento do outro, mas você pode influenciá-lo com a sua reação. Então mude o seu comportamento e responda de forma amorosa, honesta e com fé em Deus. Confesse a Deus o seu hábito de responder de forma errada. Tenha em mente versículos bíblicos que te ajudem a responder biblicamente ao erro do outro. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. É isso que Paulo nos diz em Efésios. Isso aí. Se você já entregou a sua vida a Cristo, não é mais obrigado a reagir pecando. Não.
Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Está em Romanos também, gente. Essa mudança não acontece da noite para o dia, não, gente. É um processo que leva tempo e exige paciência e persistência, fazendo escolhas certas a cada dia, a obedecer o que a Bíblia diz, mesmo que você não sinta vontade. Lembre-se que as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Está em 1 Coríntios. Isso mesmo. O nosso objetivo aqui é te dar esperança e mostrar que há outras formas de reagir a agressões verbais. Tenha esperança, tenha fé. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like pra gente, ativa o sininho e compartilha com seus amigos que podem estar precisando também de esperança por estarem sofrendo e precisando de consolo. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Até lá!